Vamos começar falando, gente, sobre o Dia dos Namorados, que já até passou, viu? Mas nunca é demais reforçar aí a importância de conhecer os nossos direitos dentro de um relacionamento. Pois é, afinal, entender aí a diferença entre namoro e união estável pode evitar muitas dores de cabeça no futuro, especialmente quando o assunto é patrimônio e separação. E ó, para esclarecer nessas dúvidas, hoje nós recebemos aqui o doutor João Felipe, que vai nos ajudar a entender melhor esse tema que é tão importante, né, doutor? É um prazer te receber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberta. Prazer estar aqui na Rede Família com você. E ó, vamos esclarecer todas as dúvidas, porque é um tema que de fato é muito importante e todo mundo, em algum momento, pode namorar, pode ter uma união estável, pode casar. Então acompanha a gente aqui que vai ser um papo bem legal. Com certeza, muito importante saber sobre esse assunto. Então vamos começar já explicando qual que é a principal diferença entre o namoro e a união estável, doutor? Claro, Roberta, vamos lá. A união estável, ela tem alguns conceitos, né? Ela tem que ser pública, duradoura e com intenção de constituir família. Essa é a principal diferença. Quando a gente tem, por exemplo, o namoro, aí já é uma outra situação. Porque o namoro, Roberta, o namoro é aquele início de um relacionamento, mas que não necessariamente você já tem a intenção de constituir família. Já a união estável não. A união estável, ela beira o casamento civil. Então você tem a intenção de constituir família, ela é pública, ela é duradoura. Então você, por exemplo, já é notório, todo mundo sabe que você está ali junto, que vocês têm essa união e que podem casar ou não. Mas a diferença é exatamente essa, a intenção inicial já de constituir família. E como é que a gente coloca, né, tipo essa intenção, por exemplo? Como é que a gente identifica? Roberto, imagina você o seguinte, quando você começa o namoro basicamente vocês estão se conhecendo. Então vocês saem, ficam junto, às vezes viajam, às vezes não, mas não necessariamente você tem algumas situações, por exemplo, como de dividir contas, de colocar no mesmo plano de saúde, de ter ali, de repente, vocês frequentam o mesmo clube e aí um é dependente do outro, ou então que vocês anunciam, né, para os familiares e amigos a intenção de constituir família, de ter filhos, de viver junto. Então tem uma diferença entre um namoro, que é um relacionamento, né, evidente, mas que é diferente dessa união estável, que ela é muito próxima realmente ao casamento. Quando a gente fala sobre, né, essa divisão de bens, como é que ela funciona no caso aí da união estável? Roberta, como que funciona? Normalmente, né, nós, principalmente aqui no Brasil, junta. Então, às vezes não casa, mas aí vai morar junto e a vida que segue, passa 10, 15 anos juntos, tem filhos, mas não registra nada. Então, nesse caso, existe uma união estável de fato, mas que não teve nenhum registro. Nesse caso, a divisão de bens ela é através da comunhão parcial de bens. Ou seja, o casal apenas se juntou, foi morar junto e seguiu a vida, não colocou nada no papel. Nenhum contrato, nenhuma escritura. Nesse caso, o que vai seguir é de fato a comunhão parcial de bens. E, Roberta, o que significa? Exatamente isso. O que é a comunhão parcial de bens? Né? A comunhão parcial de bens é o seguinte: todos os bens que vocês adquiriram durante a união, ela deve ser dividida em 50% para cada. Independente, então vamos supor, eu aqui e a Roberta, nós fomos morar juntos e compramos uma casa. A Roberta comprou só no nome dela, ou eu comprei só no meu nome. Independente disso, se houver uma separação, é metade para cada. 50% seu, 50% meu. Olha só. Exatamente. Porque mesmo se, de repente, Roberta, um dos companheiros compra uma casa e coloca em nome dele apenas. Mas se essa casa foi adquirida durante essa união, estavam juntos, essa casa não é só de uma parte. Ela será dividida pela metade entre os dois, isso se não houver nenhum registro. Porque também, Roberto, o que pode acontecer? Esse casal vai morar junto, constitui ali sua família e chega em determinado momento eles vão registrar essa união estável. Seja por contrato particular, seja por escritura mesmo, e aí você pode escolher o seu regime de bens. Ou seja, você pode colocar ali a comunhão parcial, você pode colocar a comunhão universal de bens, que é quando todos os bens do casal, eles serão divididos, mesmo se tiveram compra antes ou compra depois, ou até mesmo a separação total de bens. Separação total é o seguinte, Roberta, o que você comprou é seu, o que eu comprei é meu, e aí não tem discussão. Agora, se não houver nenhum registro, aí não tem o que fazer. Aí é 50% para cada mesmo. Aí não tem escolha ali, não tem escolha, já vai ficar determinado. E no caso aí, né, o que é um contrato de namoro e para que ele serve? A gente viu, repercutiu bastante há um tempo atrás a questão do Hendrick com a noiva dele, né, agora esposa dele, inclusive, que comentaram na mídia que tinha um contrato de namoro e muita gente estranhou. Isso é comum, doutor? Tem sido cada vez mais comum, Roberta. Qual que é a diferença do contrato de namoro para a união estável? O contrato de namoro ele visa exatamente determinar o seguinte: olha, existe um relacionamento, mas esse relacionamento é um namoro, não é a união estável.
E por que um contrato de namoro? Justamente pela questão dos bens, Roberto. Então imagina você, se você tem ali um contrato de namoro, fica determinado o seguinte, olha, neste momento nós não temos a intenção de constituir uma família. Então a gente só tem um namoro, eventualmente eu vou adquirir alguns bens durante esse namoro, né? Estou trabalhando, vida seguindo, eu compro uma casa, por exemplo, mas tenho ali um contrato de namoro. Isso já determina o quê? Que aquele bem, ele não será dividido em nenhum momento em caso de término. Ele será daquela parte que comprou. Então o contrato de namoro, ele pode trazer algumas regras. Naquele caso do Hendrick, por exemplo, tinha regra de infidelidade, tinha multa, né? E é válido isso? É válido, é válido. Se de fato o difícil é determinar se houve a traição, porque aí você tem que ter provas, né, evidentes, se houve a má-fé de uma das partes, mas sim, é válido, né, você pode colocar a cláusula ali que você determinar, ele é válido, mas o contrato de namoro, ele existe de fato para falar, olha, não existe uma união estável aqui. Logo, essa outra parte, ela não vai ter direito aos meus bens, não vai ter direito a eventual pensão. Então, realmente determina que, olha, nós não temos intenção neste momento de constituir família. O que existe aqui é apenas um namoro de fato. Olha só que curioso. No caso aí, né, o senhor comentou dessa questão de deixar bem claro que não pretende constituir família. Só que se tem um filho aí no meio desse caminho e tem essa união, o que acontece? Muda? Muda um pouquinho sim, viu, Roberto? O que acontece? É claro que hoje, nem sempre quando você tem um filho determina que vai ser um casamento, que vai ser uma união estável, mas é fato que o namoro ele pode sim caminhar para uma união estável até mesmo para um casamento. Então imagina vocês têm ali um namoro, você tem um relacionamento e de repente vocês têm um filho e vão morar juntos, por exemplo. Ou seja, é uma união pública com a intenção de constituir família, porque constituiu uma família, e vocês estão vivendo de forma contínua, duradoura. Então nesse caso você saiu do namoro, juridicamente falando, e foi para a união estável. Então, nesse caso, realmente, esse contrato de namoro, ele pode perder a validade à medida que a situação fática for modificando mesmo, né, Roberto? De repente, esse namoro ele vai virar uma união estável, vai morar junto, vai ter filho, e aí altera mesmo. É, a vida em movimento aí. A vida em movimento, exatamente isso. Doutor, e quais são as vantagens, né, da pessoa ir lá e formalizar essa união estável? Roberta, são várias vantagens e é importante que o público saiba disso pelo seguinte, a gente brincou aqui no começo que a gente tem essa mania de vai morar junto e vida que segue. Mas aí no momento de separação ou até mesmo no momento mais triste, né, no momento de óbito, por exemplo, então imagine que você é casada, seu esposo falece e aí você teria eventualmente direito à pensão por morte do seu esposo. Olha Se só. você tem essa união estável comprovada, você vai até o INSS, no aplicativo do meu INSS, fica mais fácil de você comprovar essa união para você receber essa pensão, por exemplo. Nos casos que você não tem nenhum registro fático, nenhum registro objetivo, você primeiro vai ter que entrar com uma ação para reconhecer a união estável, para depois reconhecida essa união estável pós-morte, fazer um pedido, por exemplo, de pensão. E também nos casos que a gente falou agora, né, Roberto, dessa divisão de bens. Então imagina você, foi morar junto, não teve nenhum registro de união, não assinou nada, e uma das partes levanta a mão e fala, opa, não, aqui não existia união estável não, foi só namoro, eu comprei tudo em meu nome, então é um desgaste, porque você vai ter que entrar com um processo judicial, reconhecer essa união estável e depois brigar pelos bens. Então, o que eu sugiro aí, né, ao nosso público é o seguinte, se existe de fato uma união estável, está ali já vivendo com uma forma familiar, é público, duradouro, intenção de constituir família, registra essa união. Até porque você pode escolher o regime de bens, se vai ser comunhão parcial de bens, se será comunhão universal de bens, separação total de bens. Então fica pro casal conversar de uma forma serena e dividir ali o que eles pensam sobre o relacionamento. Com certeza. Acho que as mulheres que batem mais nessa tecla e os homens dão uma fugidinha quando fala de contrato. Mas pro homem também, hein? Senta com a sua esposa, conversa com a sua namorada, pensa no futuro, né, Roberta? É verdade. Que isso evita um estresse grande no final. Com certeza. Agora eu quero saber, doutor, se é possível aí ter união estável mesmo morando em cidades diferentes, por exemplo. Sim, Roberta, é sim. Inclusive, cada vez mais comum, né, isso acontecer, porque às vezes a gente está aqui em Campinas, uma parte mora em São Paulo, a outra mora em Minas, mas o que vai caracterizar a união estável não é só essa moradia. Mas, por exemplo, se existe essa união, é uma união pública,
contínua, mesmo morando em cidades diferentes, tem a intenção de constituir família, isso pode ser sim uma união estável. Então ela pode ser comprovada através da família, de repente você leva essa pessoa para sua família, todos sabem que vocês têm um relacionamento, a cada 10, 15 dias você vai para a cidade dele, ela vai para a sua cidade. Então isso caracteriza sim uma união estável, mesmo essas pessoas estando em locais diferentes. Olha só que bacana, então está sendo cada vez mais comum. Cada vez mais comum, Roberto, cada vez mais comum porque as pessoas trabalham em uma cidade, moram em outra, e a questão da internet, né, os aplicativos de namoro, as pessoas se conhecem em locais diferentes e começam a visitar a família, passa ali uma semana, vai para casa de um, para casa de outro. Então, no momento, não existe ali a moradia no mesmo local, mas isso não impede que essas pessoas vivam em união estável e que registrem, inclusive, essa união estável. Voltando aí para a questão, né, do contrato de namoro, a gente comentou sobre essas cláusulas mais diferentes, que não envolvem só a questão do patrimônio. Quais outras cláusulas, assim, normalmente podem adicionar nesse contrato, que é válido perante a lei, no caso? Sim, o contrato, Roberto, é vontade das duas partes. Se nada que estiver no contrato contraria as leis, ele vai ser vigente. Agora, tem cláusulas que podem tratar sobre infidelidade, como nós falamos, tem cláusulas que podem tratar, por exemplo, só de sexo após o casamento. Então, todas essas cláusulas podem estar presentes no contrato de namoro. Se não houver nenhuma contrariedade à lei, todas as cláusulas podem ser validadas em juízo. Olha só, tô chocada com essa informação. Acho que no próximo relacionamento tem de vou tudo. adicionar algumas aí. Coloca no papel, Roberta, o que você vai precisar e vamos em frente. Doutor, eu quero falar agora do seu livro, né? O senhor tem um livro falando aí dessas uniões. Isso, aqui é o Formas de União e Dissolução. É um livro que eu tenho, que eu falo exatamente sobre união estável, casamento, divórcio. E aqui eu trago um compilado dos principais casos que a gente tem no escritório mesmo, Roberta. Então, união estável, contrato de namoro, quais são as formas, né, dos bens. Então, a gente falou aqui de comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total. Tudo isso eu trago aqui. Inclusive, Roberta, se quiser deixar aqui para sortear para o público, fica à vontade. Olha, que é um bacana. Presente nosso aqui para nossa audiência. Com certeza. Então, vamos sortear lá no Instagram da RFTV. Já acesse aí agora mesmo, @RFTV Oficial. Então, depois a gente posta aí esse sorteio. Vamos tirar uma fotinha depois aqui nos bastidores. Doutor, foi um prazer falar com o senhor hoje, trazer tanta informação assim para o pessoal de casa. Foi um papo muito proveitoso. Muito obrigada pela participação. Roberta, eu que agradeço aí pelo convite. Estou sempre à disposição. Que o nosso público receba essa informação aí. E precisando da gente, a gente está sempre por aqui. É isso aí. Obrigada.